Olá, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 3220, que trata da reforma administrativa. Aprovar a admissibilidade significa que não foi verificada nenhuma inconstitucionalidade na PEC. Foram 39 votos favoráveis e 26 contrários. O texto será analisado agora por uma comissão especial que tem como missão discutir o mérito dessa matéria. A proposta de reforma administrativa aprovada restringe a estabilidade do servidor público, cria 5 tipos de vínculos com o Estado e o texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política, remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento e progressão funcional dos servidores. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui para conversar sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo espaço democrático aqui, o Palavra Aberta, né, já diz. Estou aqui à sua disposição para suas perguntas e os esclarecimentos que a população certamente está interessada em ter, que esse é um projeto de grande envergadura que vai mudar, se aprovado, totalmente a situação dos servidores do Brasil inteiro. Então, esse é um tema de interesse nacional. Ok, deputado. Deputado, antes da gente conversar sobre o mérito da reforma, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre admissibilidade. Nas reuniões da CCJ, vários deputados da oposição argumentaram por diversas vezes que o texto tinha inconstitucionalidades. Então, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. O senhor acha que o texto aprovado continua tendo problemas de inconstitucionalidade? E a segunda pergunta, o senhor, o PT, consideram levar ao Supremo essa questão, uma vez que se trata de uma questão jurídica e não técnica? Então, eu vou dividir a minha fala em 2 partes. A primeira é sobre o conteúdo, porque, embora na Comissão de Constituição e Justiça se discuta juridicidade, mas o mérito está muito vinculado. E é uma reforma que não traz os fundamentos para a sua realização. Por exemplo, a justificativa é dar mais eficiência e economizar 300 milhões em 10 anos. Ora, não há em nenhum lugar a previsão do impacto financeiro dessa reforma. Portanto, esse já é um tema que fere a constitucionalidade do projeto. Considera os servidores públicos os inimigos do país. Essa é a 4ª reforma que aponta com resultados de mais geração de emprego, mais favores para a economia, mais impulso ao crescimento. Nós tivemos a emenda 95, que asfixia o orçamento nacional, congela por 20 anos. Depois a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência. E o país está numa situação, como disse o ministro Paulo Guedes, uma baleia que foi ferroada e está parada na praia, está morta. Então, não é fazendo essa reforma que nós vamos resolver os problemas do país. Segundo, o próprio relator apontou 3 pontos, pelo menos, de inconstitucionalidade da PEC que veio do Executivo e retirou essas propostas do Executivo. Portanto, ele mesmo reconheceu que havia inconstitucionalidades no projeto. E, ao apresentar seu relatório final, ainda apontou que há pontos discutíveis do ponto de vista da constitucionalidade, mas que haveria oportunidade de discutir isso no mérito, se referindo à questão da estabilidade no emprego, que o projeto diz que é só para os futuros, mas fica uma ambiguidade na PEC atual de que também os atuais servidores poderiam ser atingidos e, portanto, significaria revogação de direito adquirido, o que fere cláusula pétrea da Constituição. Ademais, foi mantida a questão de que a reforma se estende a todos os entes federados e, portanto, também fere dispositivo constitucional, porque a União não pode ferir a autonomia dos estados e municípios, inclusive alterando o sistema previdenciário desses entes federados, exigindo, por exemplo, que todos se filiem irretratavelmente ao regime geral da Previdência. Um consultor legislativo do Senado, consultor Vinícius Amaral, fez um trabalho muito criterioso e ele aponta, primeiro,
ao contrário do que diz o ministro Paulo Guedes, o projeto, a PEC, trará impactos fiscais adversos. Então, ao contrário de resolver problemas fiscais orçamentários. Segundo, ele acha possível haver um aumento da corrupção a partir da aprovação dessa PEC. Acha que vai haver uma facilitação da captura do Estado por agentes privados. E, com isso, também, uma redução da suposta eficiência que seria alcançada, porque o setor público ficaria totalmente desorganizado a partir das mudanças. São 5 regimes, 5 formas de contratação, mistura de funcionário contratado pela iniciativa privada prestando serviço no setor público. É uma confusão totalmente negativa. Essa era uma pergunta que eu estava aqui para fazer para o senhor também, né? Como é que o senhor vê essa questão aí desses 5 tipos de vínculos, sendo que só um tem estabilidade e a gente não sabe ainda qual vai ter estabilidade, porque vai ser definido por uma lei complementar. O senhor acha que é uma boa medida dessa forma? Pois é, esse é outro erro, você remeter para a legislação complementar definições que deviam estar presentes na PEC no momento da discussão da juridicidade e constitucionalidade. Se chegar ao plenário, o senhor acha que dá para derrubar essa PEC no plenário? Eu espero que não chegue, mas eu acho que dá, até porque tem que passar pelo Senado também. São 2 votações, como você disse, na Câmara e no Senado. Eu acho que, se passar na Câmara, o Senado não vai deixar. Agora, já existem emendas para a Comissão de Mérito para incluir os outros setores também. Emenda, inclusive, de gente que apoia o Bolsonaro. Eu acho que, se essa emenda for aprovada na comissão especial, aí mais chance da PEC não ser aprovada, porque o lobby vai aumentar, né? Mas eu queria só, se você me permite, nas considerações finais, dizer que o PT, além de combater essa PEC, tem sugestões para melhorar a questão do serviço público. E quais são algumas dessas sugestões? Primeiro, a revogação da emenda constitucional 95, que ela, sim, asfixia o serviço público do país e asfixia a própria economia nacional. Nós estamos com um orçamento congelado, não há recurso para investimento, então a tendência, o SUS está resistindo. Se a gente não tivesse o SUS, a vacinação, que já está lenta, e o combate à Covid terrível, estaria pior ainda. Graças a Deus temos o SUS. Então precisa revogar essa emenda. Segundo, é preciso fixar uma data base para os servidores. Todas as categorias da iniciativa privada têm data base. Os jornalistas têm, os radialistas têm, os metalúrgicos têm. Os servidores públicos, na sua maioria, não têm data base. Terceiro, o Brasil é signatário de várias convenções da Organização Internacional do Trabalho. Entretanto, não há um processo de negociação coletiva do governo com os servidores. É preciso que isso seja instituído para todos. Acabar com o nepotismo. Porque não pode ter nepotismo, mas tem um nepotismo cruzado. Ou seja, eu coloco um parente meu, um parente seu aqui, você coloca um parente meu ali. Esse é o nepotismo, precisa acabar. A regulamentação do extrateto, ainda que seja para o futuro, mas não é admissível que uma pessoa possa, com uma série de benefícios, chamados penduricalhos e tal, ser privilegiada tendo um salário que exceda R$ 39.300, quando a grande maioria, 57% dos servidores, recebem até 3 salários mínimos. É injusto puni-los. E, por último, uma reforma tributária. Não, mas o peso, a carga tributária é muito alta em relação a outros países. Pode ser que sim, mas ela é mal distribuída. Então, nós queremos uma reforma tributária que desonere o consumo, desonere quem ganha até 3 salários mínimos e que taxe os super ricos, os milionários, bilionários, que grave os ganhos de capital, coisa que está na lei que o Fernando Henrique retirou. Então, com isso, a gente tem mais arrecadação e pode fazer os investimentos que melhorem a economia do país e os serviços públicos do país. E, deputado, depois vamos fazer um programa sobre reforma tributária aqui. Então, já está convidado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Tá bom? Falou.
Um abraço para você e para os nossos internautas aí, tá bom? Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, sobre a PEC 032 de 2020, que trata da reforma administrativa, que teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e muita saúde.